Paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe cada um de vocês. Vou convidar vocês para acompanhar comigo a leitura de Gênesis no capítulo 21 do versículo 14, amém? Que vai dizer assim: Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu um menino e despediu, e ela foi-se, andando errante no deserto de Berseba. Andando errante? Vocês vão ver o porquê Deus está falando isso quando eu terminar de ler. Amém? E consumida a água do odre, ela lançou o menino debaixo de uma das árvores. Aqui ela diz que ela lançou, mas ela colocou, tá? Ela não vai pegar o filho dela e vai arremessar. Mas aqui está escrito lançou, mas não é lançou, tá? É colocou, sim. Algumas das vezes eles erram na tradução da escritura. E consumida a água do odre, lançou-se o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se e assentou em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia que não veja eu morrer o menino. Assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus. Agar desde os céus disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta-te o moço e pega-lhe pela mão, porque lhe darei uma grande nação, e farei dele uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço d'água, e foi-se e encheu o odre d'água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi um flecheiro, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Pessoal, a nossa história começa com o Senhor cumprindo a promessa que ele fez a Abraão. Sara realmente engravida. Sara tem e concebe um menino chamado Isaac. Só que aconteceu uma coisa, pessoal. Ela decidiu fazer um banquete para comemorar. Só que o coitado do Ismael estava sendo meio que deixado em segundo plano. Tipo, era mas isso, mas não era isso que eu queria. Ele estava assim, tá? Pessoal, ele estava sendo tratado assim, tá? Abraão cuidava dele como filho, sim. Abraão gostava dele, tinha ele como filho, sim. Tinha ele como filho, sim, mas ele queria um filho, pessoal, com Sara. E esse filho, chamado Ismael, foi uma ideia de Sara. Sara chamou Agar. E ela deu Agar a Abraão, para Abraão entrar nela e ter um filho, porque ela não podia ter filho, ela era estéril. Ela não podia ter filho. Pessoal, não sei se ela era estéril, eu acho que a palavra estéril pode ser usada para mulher também. Eu acho que pode, então eu vou falar. Pessoal, ela não podia gerar filhos. Ela estava com a madre ferrada, ela não podia gerar filhos. Então ela deu Agar para Abraão entrar. E Abraão entrou em Agar. E olha só o que acontece. Abraão, ele entra a Agar, e Agar realmente tem um filho, gera um filho que o nome é Ismael. Pessoal, e ela vê esse menino quando Sara engravida e gera e tem o seu filho Isaac. Pessoal, ela começa a tratar Isaac como ela tem que tratar Isaac, tá? Daquele jeito, porque é uma promessa que Deus fez a ela. Só que ela começou a ficar estranhando Ismael. Ela começou, um dia ela viu Ismael falando alguma coisa, ela achou que Ismael estava debochando de Isaac. Ismael já era um moço. Pessoal, olha
a reação dela. Ela chega para Abraão e diz: ó, deita-te por fora a tua serva e o filho da tua serva. Olha a arrogância, pessoal. Quem teve essa ideia foi a própria Sara. Foi a própria Sara que teve essa ideia. Ou seja, o filho também era dela, já que Agar, ela não estava querendo ser mãe. Quem deu essa ideia, quem obrigou Agar a se deitar com Abraão foi ela, ou seja, o filho seria dela também. E olha o que ela faz. Porque eu não quero que o filho de uma escrava se deite com... Quer dizer, eu não quero que o filho de uma escrava tenha herdar com Isaac. Isaac tem que herdar sozinho. E Abraão ficou sentido com isso. Abraão também, pessoal, desaprovou a conduta dela. Mas olha o que o Senhor fala a Abraão. Não te pareça mal os teus olhos acerca do moço, acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a tua voz, porque em Isaque será chamada tua semente. Mas também do filho desta serva farei uma nação, por conta de tua semente. Abraão, o filho dessa serva, como a tua esposa arrogante Sara falou, também vou fazer dele uma semente. E ele vai herdar, ele vai gerar uma nação. E a história se desenrola. Então Abraão, ele dá provisão para Agar e para Ismael e eles vão para o deserto. E quando a água acaba, eles veem que eles não têm recurso, certo? Então ela coloca o menino Ismael deitado no pé de uma árvore, debaixo de uma árvore. E ela se assentou em frente à distância de um tiro de arco. Porque ela dizia, ela não quero ver o menino morrer, ela não queria ver o seu menino morrer. Ela estava passando por essa situação, pessoal, por causa da arrogância de Sara, da soberba de Sara, que recebeu uma bênção e ficou toda boba, toda metida, toda ensoberbecida. Pessoal, olha a ação dessa mulher. Ela se distancia, pessoal, e diz, eu não quero ver o meu filho morrer. Então, eis que o Senhor diz a ela desde os céus e diz assim: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz. Ou seja, pessoal, Deus tinha uma promessa na vida daquele rapaz chamado Ismael. Pessoal, Ismael deu origem a uma grande nação. Pessoal, Ismael deu origem ao povo islâmico. Pessoal. Ismael deu origem a eles. E olha a diferença entre Abraão e eles, pessoal. É que Abraão, ele é pai dos descendentes de Ismael. E também é pai dos descendentes de Isaac. Os descendentes de Isaac, pessoal, são os judeus. E os descendentes de Ismael são os islâmicos. Pessoal, aqui você vê. Olha quando Deus tem plano para a vida de alguém, pessoal. Olha como é que Deus faz. Deus teve que permitir que essa situação que aconteceu com Agar acontecesse de uma forma extraordinária dessa, para que a promessa dele fosse cumprida, para a promessa dele ser realizada na vida dela. Aquilo era um processo que ela tinha que passar, pessoal. Pessoal, entre a história de Agar
Ismael, eu prefiro essa história do que a história de Abraão. Mas fazer o que, pessoal? A história de Abraão, ela é boa também. É uma história boa. Só que entre Agar e Sara, eu prefiro Agar. Olha a diferença, pessoal. Agar já apanhou de Sara, tá? Ela apanhou de Sara, passou humilhação diante de Sara, ainda quase perdeu o filho por causa de Sara. Pessoal, eu, quando pego a Bíblia para ler, eu procuro ler ela de acordo com Jesus. Pessoal, não dá para pegar esse livro e não se compadecer com Agar, porque Sara foi culpada sim, porque a falta de fé foi de quem? Foi de Agar ou foi de Sara? Quem tomou a decisão foi Agar ou foi Sara? Foi Sara, certo? Então, pessoal, não tem porquê eu ficar passando pano para Sara nem para Abraão. Abraão, pessoal, começou a focar mais no seu filho e deixar Deus de lado. No próximo capítulo, pessoal, Deus pede para ele sacrificar o filho dele para ver se ele ainda se lembrava de quem é o autor da promessa. E ele estava pronto. E Deus diz, não precisa porque você agora lembrou quem sou eu. Pessoal, olha como é que essa história, as duas histórias são fortes. Olha só os planos de Deus. Tinha uma nação no ventre de Agar. E realmente, pessoal, aconteceu, a palavra de Deus se cumpriu. Deus abençoe cada um de vocês, guarda essa palavra no teu coração. Eu amo cada um de vocês em nome de Jesus. Amém.